Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 4. Queridos irmãos, Deus cuida de nós, amém? 2 Reis, capítulo 4. O Senhor nosso Deus cuida de nós. Ele zela por nós, apesar dos nossos fracassos, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa maldade, muitas vezes da nossa indiferença, no nosso desespero, Deus ouve as nossas orações. Nos mínimos detalhes, o Senhor está com seus ouvidos abertos, suas mãos estendidas, seus braços fortes nos segurando em meio às tormentas da vida. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, e eu peço que o Senhor fale conosco através dessa rica e poderosa e gloriosa palavra, Senhor. Vença, Senhor, as minhas limitações, e que o Senhor produza os seus próprios efeitos na vida dos teus servos, apesar do instrumento. É o que nós oramos gratos a Ti, no nome poderoso do nosso glorioso e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto que nós lemos está num contexto de grande dificuldade econômica, política e social em Israel. Nós estamos vendo aqui um dos episódios onde há um reinado corrupto naquela nação. Acabe havia falecido, e nós sabemos a fama do rei Acabe e de Jezabel, sua esposa, não é? Um reinado corrupto, idólatra, maligno, e que oprimia aquela nação. E no capítulo 3, nós vemos que Jorão, filho dele, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E a palavra de Deus testemunha que ele fez o que era mal perante o Senhor, assim como seu pai, não é? Então nós estamos diante de uma situação que politicamente, socialmente, é bastante difícil e complicada, irmãos. E nós vemos que, mesmo em meio a essas situações difíceis, o povo de Deus sempre foi cuidado e sempre foi alimentado pelo seu Deus. Mesmo em tempos bastante complicados, politicamente, socialmente, economicamente, Deus jamais deixou de falar e de cuidar do seu povo. E isso é maravilhoso. Por isso, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar ansiosos ou preocupados diante do quadro que estamos vivendo hoje mesmo em nossa nação e também no mundo.
Porque nós sabemos, irmãos, que esse mundo jaz no maligno. Mas nós, como eleitos do Senhor, somos cuidados de Deus. Deus fala conosco. Deus preserva a sua palavra. Deus preserva a sua igreja, mesmo em tempos difíceis e complicados, como estes que Eliseu está vivendo e como este que nós estamos vivendo. Outra questão bastante interessante, irmãos, que mesmo nesse tempo de dificuldade e de calamidade e de corrupção, Deus sempre levanta os seus servos, os profetas, para anunciar a palavra e a vontade de Deus ao seu povo. Há um manancial de águas onde o povo de Deus pode saciar a sua sede pela palavra e pela esperança no seu Senhor e em Jesus Cristo. Nós nunca, irmãos, nunca, seja quem for que estiver no poder, quem estiver no comando da nação ou mesmo das cidades, nós nunca ficaremos desamparados pelo nosso Deus e nosso Senhor, irmãos. Nós vemos aqui a história desta mulher, conforme diz o texto. Ela era esposa de um dos discípulos dos profetas. Havia, naquele tempo, meio que, podemos dizer assim, uma academia de teólogos, de profetas naquele tempo em Israel, como sempre houve. Eram discípulos dos profetas que aprendiam a palavra para ministrar a palavra do Senhor e serem usados por Deus. Lembram-se de Elias? Elias pensava que havia restado apenas ele em Israel, e o próprio Deus diz a Elias: não, Elias, eu tenho preservado os meus. É verdade, eles estão um pouco isolados, é verdade, eles estão um pouco meio que escanteados, vamos dizer assim, sustentados a pão e água, mas eu tenho os meus. Eu sei quem eles são. Eu tenho cuidado dos meus servos, dos meus profetas. Eu tenho sustentado e preservado a minha palavra, Elias. Você não está sozinho. E quando Elias vai ser assim, então, assunto aos céus, como nós lemos aqui do início do livro de 2 Reis, no capítulo 2, Deus já havia preparado um outro para substituí-lo, Eliseu, que recebe aí a porção dobrada do Espírito de Elias, a unção do Espírito Santo. E essa mulher, irmãos, muito provavelmente, com a morte do seu marido, ela perdeu o seu sustento financeiro. Ela perdeu o seu arrimo. Ela perdeu a forma de trazer o alimento para sua casa naqueles dias. Muito provavelmente também passaram-se alguns dias, talvez meses, em que este homem havia morrido. Os recursos acabaram. E agora? O que fazer, não é? O texto vai dizer que ela estava endividada, e muito endividada. Então, muito provavelmente, para tentar sobreviver nesse tempo de dificuldades, ela havia pedido emprestado para um, pedido emprestado para outro, e assim tentou se virar. Mas chegou um tempo em que os recursos acabaram. As pessoas que estavam ajudando não ajudaram mais. As portas onde ela estava batendo se fecharam. E ela está numa situação bastante difícil. E eu quero, irmãos, tratar 3 pontos principais nesse texto conosco, nessa tarde. E o primeiro é que nós, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo membros de igreja, mesmo que nós vivamos na presença de Deus, irmãos, nós passamos momentos difíceis, sim. Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas. Essa mulher, como diz o texto, tinha uma família na presença do Senhor. O seu marido era um aprendiz, vamos dizer assim, de profeta. E isso não impediu que a escassez chegasse à sua casa, à sua família. Vocês imaginam, naquele tempo, essa situação, onde ela buscou os recursos e não conseguiu mais, e os seus filhos já começavam a passar fome, a passar necessidade. E essa mulher, ao que tudo indica, era uma mulher serva do Senhor. Era uma mulher que servia a Deus. E primeiro ela perde o seu marido, aquele que sustentava o seu lar. Agora ela não tem alimento. Então, irmãos, muitas vezes isso acontece conosco. Nós, servos de Deus,
pessoas que estamos na presença, nós que estamos na presença do Senhor, passamos sim muitas tribulações, problemas e dificuldades. Esses problemas, essas dificuldades são inerentes a todos nós. E isso pode acontecer com cada um de nós, irmãos. O texto vai dizer, olha, meu marido, teu servo Eliseu, aquele que estava aprendendo, aquele que era o seu discípulo, ele morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Veja bem, ela diz isso a Eliseu, olha, ele era um homem de Deus, ele era um servo fiel do Senhor. Ele era um homem dedicado, ele era um homem que passava dias na presença do Senhor. Era um homem temente a Deus. Ele não era um ímpio. Ele não era um homem qualquer. Ele não era um homem que merecia, por exemplo, merecia o castigo de Deus ou merecia morrer. Não, ele era um servo do Senhor e ele morreu. E agora, o que está acontecendo? É chegado o credor, aquele que veio para cobrar as nossas dívidas, para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. E havia uma lei nesse tempo, de acordo com a Torá, havia uma lei em Israel, que por meio da dívida, o credor poderia se apropriar dos filhos, e durante 7 anos, esses filhos serviriam a esse credor como pagamento da dívida. Então isso era lei. Porém, lembrem-se, nós estamos vivendo num tempo de corrupção, num tempo onde as pessoas não são justas umas com as outras. Então, muitas vezes, o credor, se apossando de filhos, esses filhos provavelmente seriam escravos por toda a sua vida. Porque não havia justiça, não havia compaixão, as pessoas já não se importavam mais umas com as outras. Não é? Um tempo muito parecido, talvez, com os nossos tempos, né? Com os nossos dias. Então, essa mulher está desesperada, irmãos, porque ela sabe que ela pode perder os seus filhos para sempre. Ela sabe que se os credores viessem e se apropriassem dos seus filhos, eles não ficariam apenas 7 anos e seriam devolvidos. Muito provavelmente, eles passariam toda a sua vida como escravos e ela provavelmente passaria fome, morreria e assim teria um fim bastante trágico, bastante difícil. Mas ela não se cala, ela recorre a Deus por meio do seu profeta. E a partir do versículo 2, Eliseu pergunta, mas o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? O que hei de fazer? Diz-me, o que é que você tem na sua casa? E aqui, o segundo ponto, irmãos, que nós podemos aprender com esse texto, que a falta de recursos não é o problema para Deus. Deus, Ele usa da insignificância dos nossos recursos para demonstrar a força do seu poder. Na verdade, Deus não precisa de nada para nos ajudar, para cuidar de nós, para nos sustentar. Deus, Ele usa o pouco que nós temos e transforma em muito. Deus, Ele usa aquilo que nós pensamos que não serve para muita coisa, que não vai auxiliar a suprir as nossas necessidades, e Deus, assim, supre abundantemente as nossas necessidades. Ela diz, olha, o que eu tenho na minha casa? Eu não tenho nada. Meus recursos acabaram. Não tenho nada que possa ser feito. Ela diz assim, olha, eu tenho senão uma botija de azeite, verso 2. O que é isso? Diante da fome, da escassez, da pobreza, do abandono, da vergonha, da opressão. Não é nada. Como que eu posso fazer? Essa mulher, ela via a botija de azeite, irmãos, como uma limitação. Mas o homem de Deus, ele viu aquilo como uma grande oportunidade. E conosco é assim também. Muitas vezes o pouco recurso que nós temos, ou quase nenhum, para nós é uma limitação. Para nós isso é um problema. Para nós isso é uma grande dificuldade, mas para Deus isso é uma grande oportunidade. E muitas vezes, onde nós enxergamos problemas, Deus, Ele vê possibilidades de agir nas nossas vidas.
E eu pergunto nessa tarde a todos vocês que estão aqui, o que você tem nas suas mãos? Talvez, olhando para a sua vida, olhando para os seus recursos, você diga para Deus assim: Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho uma botija de azeite, algo insignificante, pequeno, talvez que ninguém dê valor. Mas para o Senhor, irmãos, isso pode ser uma grande oportunidade de te abençoar. E de abençoar muito, tanto você, quanto a sua casa, quanto a sua família. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos espirituais da fé, com os olhos de Deus, aquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Para nós, não é nada, mas para Deus pode ser um grande e maravilhoso e glorioso milagre. Eliseu conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que Deus, ele é bondoso e misericordioso, e que se fosse da vontade dele, todas as necessidades daquela mulher seriam supridas. E então, a partir do verso 3, ele diz para ela: vai, pede emprestadas vasilhas. Presta atenção. Não peça azeite emprestado. Não peça mais dinheiro emprestado. Não peça mais o alimento emprestado. Peça vasilhas vazias agora. E a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra, e isso aqui é muito interessante, irmãos. Muito interessante. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Isso é um detalhe muito interessante. Vejam, Eliseu, o profeta, ele pede para aquela mulher: olha, pega a maior quantidade de vasilhas vazias que você conseguir. Pede para os seus vizinhos, pede para os seus parentes, se é que você tem algum por aqui. Olha, faça o que for possível você fazer, mas que não seja em público. Entra para a sua casa, fecha a porta. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou, irmãos? Quando vocês forem orar, o que nós devemos fazer? Entra para o teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Hoje nós vivemos nesse mundo das mídias e das redes sociais, e tudo o que nós fazemos, nós queremos publicar, queremos que todos vejam, curtam e aplaudam. Mas muitas vezes com Deus, irmãos, não é assim que funciona. Muitos dos grandes milagres que Deus faz na nossa vida é lá no secreto, no oculto. É na solidão entre você e Deus. É na solidão entre você, a sua família e o Senhor. Muitas vezes nós reclamamos e dizemos assim: ah, Senhor, ninguém sabe o que eu estou passando. Não precisa. A grande verdade é que somente Deus e você precisam saber o que você está enfrentando. E é nesse ambiente, muitas vezes, que Deus quer te abençoar. No oculto, lá no secreto, no sossego e na solidão da sua vida. Não precisa, irmãos, publicizar tudo. Muito pelo contrário, os grandes milagres e as grandes maravilhas e as grandes alegrias de Deus na nossa vida, ninguém está vendo. Só você está desfrutando, você, sua família e o Senhor. E isso basta. E é muito interessante nesse texto, esse pedido de Eliseu para que ela vá para a sua casa e não fique mostrando para os outros o que está acontecendo. Um grande milagre vai acontecer aqui. Essa mulher vai começar a deitar a única botija de azeite que ela tem sobre as outras, e de repente todas ficarão cheias até a boca, como diz o texto. E enquanto essas vasilhas não terminam, não é? Essas vasilhas vazias não terminam de serem cheias, o azeite não para de cair. Então vocês imaginam aquelas pessoas ao redor vendo este milagre, talvez comentários, talvez pessoas maldosas diante desse tempo aqui de corrupção e maldade, provavelmente gostariam de fazer algo de mal com ela, não sabemos. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que o grande milagre de Deus estava acontecendo dentro da sua casa,
dentro da sua família. E os únicos que estavam participando desse milagre era esta mãe, seus 2 filhos e o Senhor. Nem o profeta estava lá. Muitas vezes acontece isso, irmãos, e que bênção que é quando isso acontece na nossa vida. Então, nós precisamos aprender com Deus a simplicidade do Senhor, irmãos. A simplicidade do Deus que cuida de nós, do Deus que cuida da nossa casa e da nossa família. Que muitas das vezes, queridos irmãos, as coisas grandiosas de Deus vão acontecer e será muito bom. E nós desfrutaremos de Deus, desfrutaremos da sua prosperidade, desfrutaremos da alegria do Senhor e ninguém vai estar vendo, a não ser nós, a nossa própria casa e a nossa própria família. Mas o terceiro ponto que eu quero destacar é que, ao preceder o milagre, nós devemos fazer o que está nas nossas mãos para ser feito. Nós devemos ser obedientes e devemos crer. Porque muitas vezes também nós pensamos que Deus, por ser o Todo-Poderoso, aquele que nos ama e cuida de nós, Ele vai fazer tudo por nós e nós vamos ficar sentados e sossegados e apenas vendo as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Nós precisamos também agir, nós precisamos orar, mas também nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, entre aspas, muito cuidado com esse entendimento aqui, mas nós precisamos, entre aspas, ajudar Deus, no sentido de que Deus não precisa de nós para nada, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa, ainda que seja pouco, ainda que seja uma coisa simples e você não esteja entendendo muito bem, faça a sua parte. Trabalhe, estude, sabe, se esforce, ore, busque reconciliação, perdoe, vai atrás da pessoa. Coisa simples. E são através dessas atitudes simples que Deus vai fazendo um milagre na nossa vida. Deus, irmãos, a verdade é que Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Nós somos como mendigos que chegamos diante de Deus com as mãos vazias. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, o que eu posso fazer? A verdade, irmãos, é que na grande maioria das vezes é absolutamente nada. Mas aquilo que está na tua mão para fazer, faça. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que está ao seu alcance, faça. Talvez, enfrentando uma enfermidade, o que você pode fazer é ir ao médico, fazer uma consulta, fazer alguns exames, faça. Não espere que simplesmente as coisas caiam do céu de forma sobrenatural. Porque Deus, Ele faz os seus milagres. Hoje mesmo Ele faz os seus milagres. Mas Ele usa meios comuns. Ele usa as coisas simples da nossa vida para fazer os milagres. Foi o que aconteceu com esta mulher e com essa família. Vasilhas vazias, que se encheram de azeite. E azeite nesse tempo era muito caro, irmãos. Então o texto, ele nos mostra que houve grande prosperidade nesse lar. A ponto desta mulher, enchendo as vasilhas, ela conseguiu não apenas pagar as suas dívidas, todas elas, se livrando dos credores, daqueles que levariam os seus filhos como escravos. Mas essa mulher também pôde obter recursos suficientes para sustentar os seus filhos, até que eles chegassem a uma idade provavelmente adulta e já começassem a trabalhar e produzir os seus próprios recursos. Esse é o Deus que supre as nossas necessidades. Então, coisas simples, mas que são grande bênção para nós. Então, irmãos, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas que Deus colocou na sua mão para fazer. Faça com amor, faça com dedicação, faça com fé, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai te prosperar, de que Deus vai multiplicar na sua vida. Porque se nós também ficarmos olhando para a nossa condição e dissermos assim, bom, isso aqui não vai para frente nunca, né? Isso aqui não tem jeito. Bom, Deus nunca vai te abençoar, porque você não crê no Deus que pode fazer de uma simples vasilha, Ele multiplicar talvez dezenas de vasilhas, talvez centenas de vasilhas.
e trazer grande alegria e benefícios e bênção para o seu lar. Assim, irmãos, obedeça ao Senhor, creia na sua palavra, seja fiel às Escrituras e faça aquilo que você deve fazer com aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos para fazer. Talvez não seja muito, e não é mesmo. E a grande verdade é que na maioria das vezes não é muito mesmo, e quase sempre é assim. Deus coloca algo na nossa mão e nós dizemos assim: como assim, Senhor? O Senhor quer me abençoar através disto? Através desses recursos? Através dessas habilidades? Mas é porque, irmãos, Deus quer mostrar para você e para as pessoas da sua casa, da sua família e para as outras pessoas a glória dele na sua vida. É pequeno mesmo, é insignificante. É coisas que as próprias pessoas vão olhar e vão dizer assim: como Deus vai te abençoar assim? E muitas vezes, como eu já disse e repito, acontece no oculto lá, no secreto, no escondido. Ninguém está vendo, ninguém está comentando, ninguém está publicando nas redes, mas Deus está trabalhando lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu lar. Ninguém está vendo, mas Deus está trabalhando. O Senhor está cuidando de você, da sua família, dos seus filhos. E ninguém está vendo, e Deus está trabalhando, e Deus está prosperando, e Deus está trabalhando no seu coração, no coração do seu esposo, da sua esposa, no coração dos seus filhos. E vocês estão aprendendo a depender do Senhor, a viver um milagre a cada dia. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão de hoje não serve para amanhã. Amanhã eu preciso pedir o pão de amanhã, que é o pão de hoje. Todos os dias o Senhor vai fazendo os seus milagres na nossa vida. O Senhor cuida de nós e nós vamos aprendendo a viver na dependência do Senhor. Quero concluir, irmãos, com essa frase, né, do versículo 6, a parte B aí: e o azeite parou. O azeite parou. Sabe o que isso significa? É o suficiente para você. Acabou. É o suficiente para suprir as suas necessidades. É o suficiente para que você continue caminhando. É o suficiente para que você ande mais uma milha. Ah, mas e depois dessa uma milha? Deixa com o Senhor. Confia em Deus. Porque se Deus ele fizer tudo por você agora, sabe o que muito provavelmente todos nós faríamos? Se Deus nos desse tudo o que nós precisamos agora, nós desperdiçaríamos e jogaríamos tudo fora. Essa que é a grande verdade. E então, Deus ele nos ama tanto, e Ele nos preserva tanto, que Ele nos dá conforme a medida da nossa necessidade. Não é isso que nós lemos no Novo Testamento? Que na igreja as pessoas distribuíam entre si as suas propriedades, e cada um era suprido segundo as suas próprias necessidades. É assim que Deus trabalha conosco. Olha, você tem isso aqui para caminhar uma milha. Na próxima milha, providenciarei outra coisa para você caminhar. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Se contente, seja feliz com o Senhor, com aquilo que Ele te entregou nas mãos para fazer hoje. Ele supriu as suas necessidades, Ele cuidou de você, Ele tem cuidado de você. Então o amanhã pertence ao Senhor. E Ele, assim, com certeza absoluta, vai continuar cuidando de nós. O azeite parou, porque a necessidade daquela família, por aqueles momentos, aqueles talvez breves anos, foi totalmente suprida. Depois, o Senhor, com certeza, continuaria cuidando dessa casa e dessa família. Então, algumas aplicações, irmãos, e encerramos. A primeira: mesmo sendo servos fiéis do Senhor, enfrentaremos tempestades. Sim, dificuldades, escassez em nossa caminhada. Enfrentaremos a morte, enfrentaremos a enfermidade, enfrentaremos a crise financeira, enfrentaremos muitas vezes a dívida, enfrentaremos a discórdia, enfrentaremos muitas questões difíceis. E mesmo sendo filhos de Deus, fiéis ali, isso pode acontecer conosco. Isso para que a glória de Deus seja revelada na nossa vida, com Ele suprindo as nossas necessidades. Em segundo lugar, o Senhor usa dos nossos poucos e escassos recursos
para produzir grandes milagres na nossa vida. Nunca despreze aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, para você ser, para que você possa realizar. Nunca despreze isso. Faça o melhor, porque Deus vai te abençoar. Segundo, o terceiro ponto, crer é obedecer. Irmãos, muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas não obedecem à sua palavra. Crer é obedecer, crer é se submeter, crer é trabalhar. Não é? João Calvino tinha uma frase bastante interessante: ora et labora, ore, mas trabalha, ora, mas se esforça, ore, mas estude, ore, mas faça acontecer. Deus vai trabalhar através desses meios comuns na sua vida e as coisas vão acontecer de forma extraordinária. Quarto ponto, busque o Senhor no secreto, no oculto. Não se preocupe em publicizar tudo. Como eu já disse algumas vezes em outras pregações, e às vezes eu digo também nos estudos da escola dominical, é que, meus irmãos, a grande verdade, perdoem falar isso aqui, mas muitas vezes as pessoas que estão vendo as nossas vidas nas redes sociais querem apenas o nosso mal. Querem apenas nos prejudicar. Às vezes invejar. Então, meus irmãos, que Deus trabalhe na sua vida e aquilo que o Senhor fizer, que seja lá você, Deus e a sua casa e o seu lar. E no momento oportuno, que isso, se for da vontade de Deus, se torne público para a glória dele. Amém? Então, e o último ponto, creia que o Senhor suprirá todas as suas necessidades e você viverá com muito além daquilo que a sua própria limitação é capaz de produzir. O que isso significa? Que você, na sua força, você conseguiria produzir muito pouco com uma vasilha de azeite. Mas uma vasilha de azeite nas mãos de Deus é um milagre extraordinário que supre as suas necessidades por muitos e muitos e muitos anos. E Deus é bom e Deus cuida de nós. Amém? Creia nessa palavra, irmãos. O Deus de Eliseu é o nosso Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo grandioso Senhor que supre todas as nossas necessidades, conforme o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, não é? Que em Cristo Jesus nós podemos ter essa certeza e essa confiança que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra, que nós aprendamos a confiar, a crer e a nos submetermos a Ti e graciosamente a sua palavra também. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós aqui nessa tarde, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a termos um espírito calmo e manso e a dependermos somente do Senhor e para a sua própria glória. É o que nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.